Ao vivo. Ao vivo. Pronto. Boa noite. Boa noite. Estamos recebendo o poeta maranhense Israel Cruz, nosso querido poeta, autor do livro Semeando Palavras por Aí. E está aqui também a minha querida amiga, sócia Nancy Pena. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, nós viemos aqui para... Não vamos entrevistar o Israel. Então, primeiro, a gente quer saber quem é Israel Cruz. Mesmo que a gente já saiba, mas o público não sabe. Quem é Israel Cruz? Primeiramente, uma boa noite a todos, né, que estão aqui assistindo agora, né? É um prazer estar aqui com as duas grandes mulheres que eu admiro bastante mesmo, né? Obrigada. O poeta Israel Cruz, ele é um maranhense, né? Nascido na cidade de Colônia do Maranhão. Tem 32 anos. Nasceu no segundo dia da primavera, de 1990. Tem 3 filhos, né? Amo poesia Eu amo poesia desde a época que eu comecei a ouvir rock, porque eu sou fã do rock and roll. Aí, através do rock, né? Do rock e de um poeta chamado Pablo Neruda, Fernando Pessoa, Cruz de Souza, eu conheci esse mundo da poesia, que até hoje eu me apaixonei e sou apaixonado, e cada dia que passa, eu me apaixono cada dia mais. Porque é emocionante estar assim, viajando nas poesias desses grandes poetas, né? Que deixaram esse legado tão importante para a gente, né? E hoje, eu estou aqui hoje, tipo assim, eu trabalho com pessoas, né? Com poetas que antes eu nem imaginava que ia conhecer, e hoje eu converso com poetas do mundo inteiro, graças a Deus, né? E isso é uma coisa que é muito gratificante para mim. Eu sou muito feliz. E o Israel é essa pessoa. Eu trabalho numa escola, numa creche, né? Como eu estou aqui hoje, né? Trabalho com crianças. E eu sou apaixonado pela literatura e pela música. Está falhando. Você tem muito bom gosto para os poetas, música, excelente. Muito bom gosto. A gente aprende bastante. Então, Nancy. Israel. Nancy, querida, o que você quer saber do nosso Israel? Israel, quando e como a poesia aconteceu na sua vida? Desde criança, eu já começava a fazer algumas rimas, né? Mas me lembro perfeitamente que em 2005, no ano de 2005, eu fiz um soneto. Esse soneto era intitulado Soneto de Transformações. Que eu falava dessa metamorfose, né? Tipo assim, que você é criança e vai entrando na fase da adolescência, né? Que é tipo uma metamorfose, né? Que eu comecei a aprender muitas coisas. Eu comecei a observar, tanto assim, o que era brincadeira não era mais brincadeira de criança, era uma coisa séria. E eu comecei a entender isso, eu comecei a observar isso. Comecei a observar isso vendo outras pessoas, né? Comecei a ler mais. E dali, eu consegui já ter mais inspiração para poder escrever. Eu acho que foi isso também. Comecei a entender o que era a música de verdade, o sentimento que ela colocava, porque foi através da música que eu comecei a escrever. Através das músicas do Tim Maia, Cazuza, Charlie Brown Jr., Freddie Mercury, Johnny Cash, esses cantores, assim, Tony Bennett também, o saudoso Tony Bennett, né? Opa, recentemente, né? Quantos anos você tinha, Israel, nessa época, quando você fez esse primeiro poema? Eu tinha 16 anos de idade. Aí um fato também, eu tinha acabado de perder meu pai naquela época.
Aí isso me deixou numa situação meio complicada. Aí eu tive que observar mais, eu tive que dar mais valor ao que eu tinha perto de mim. Aí eu decidi colocar no papel. Aí, às vezes, na escola, eu escrevia poemas, né? E mandava para o meu irmão, mais velho do que eu. Aí o meu irmão, ele apresentava as poesias como se fosse ele que estivesse escrevendo, mas quem escrevia era eu, mais novo. Depois de um tempo que souberam que era eu quem escrevia. Que esperto. Muito bom, muito bom, muito bom. E teve também um poema. Um poema não, um texto. Né? O nome do texto é Nunca Deixe de Dizer Eu Te Amo. O nome do texto. A minha professora, se eu não me engano, de ética, ela foi ler esse texto, né? Que era uma reflexão. Aí, antes dela ler o texto, eu já falei assim, esse texto não vai me agradar, não. Eu comecei a criticar o texto antes mesmo dela falar. Aí, quando ela começou a declamar o texto, né? Eu comecei a entender o real valor da vida, né? Assim, nunca deixe de dizer eu te amo para quem você gosta, né? Era uma história bem interessante. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei uma coisa, mas sim, eu falei do livro só pela capa, né? Um exemplo, né? Aí quando ela começou a declamar aquele poema, eu fiquei apaixonado. E até hoje, às vezes, eu gosto de assistir filme de drama, romântico, né? E eu sempre me emociono bastante. Porque eu sou libriano. Você diria que isso é uma característica do poeta? Se emocionar? Você diria que isso é uma característica do poeta, ele se emocionar? Eu acredito que sim, Nancy. Eu acredito que sim, porque o poeta, ele consegue captar o sentimento alheio, né? Ele consegue vivenciar o sentimento de outra pessoa. É por isso que a gente devaneia, faz versos e poemas, né? Que a gente nunca imaginou, e às vezes as pessoas imaginam que a gente, que é da gente, que aquela história vivida é da gente, e não é da gente. É de uma outra pessoa, de um amigo, de um colega, que você começa a observar, né? Aí você vai escrever baseado naquilo que você imagina que aquela pessoa está sentindo. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu até escrevi sobre isso na do último livro. Eu falo de Aristóteles e tal, e daí eu falo que a gente escreve não como a vida é, mas como poderia ser. É o eu lírico, né? Então, não é exatamente... Eu lembro, tem um amigo poeta, o Mário Corredor, a gente fez o livro dele também. Ele era muito assediado quando eu entrei na internet, ele era muito assediado pelas moças, pelas mulheres. Cada uma achava que era para elas. Mas está cortando bastante. A tua alma. E as pessoas achavam assim, isso, né? Israel, me diz uma coisa. Em 2019, você lançou um livro aí na sua cidade, Poesia Fragmentada, e diz que foi muito criticado. Por quê? Fala sobre isso. E que essa crítica toda te ajudou bastante. É porque, na verdade, a crítica ela foi uma crítica, como eu posso dizer assim, porque ninguém acreditava que eu escrevia. Às vezes, quando eu falava que eu fazia poesias, né? Às vezes, é porque eu não sei como é aí, né? Mas aqui é assim. A gente é criticado porque as pessoas pensam, poesia não dá dinheiro, né? Como é que eu posso dizer? Não dá dinheiro, poesia, poeta lunático. Eles querem dizer assim, e na verdade não é assim. Eles acreditam que assim, não, porque o cara é pobre, aí ele não pode lançar um livro, não pode ser um poeta, mas as coisas têm que ser do jeito que Deus quer.
Deus, quando coloca um dom nas pessoas, a gente tem que correr atrás daquele dom, fazer valer a pena aquele dom que Deus nos deu. E as pessoas criticavam dessa forma, imaginando que talvez eu nunca ia conseguir lançar um livro em lugar nenhum. As pessoas acham que ser poeta, ser autor, não dá futuro. É verdade. Aí eles ficam criticando por causa disso. Imagina assim, você escreve aqui, ninguém vai ver. Mas a importância de escrever não é só isso. É o sentimento que a gente compartilha. O sentimento que eu quero compartilhar e deixar para outras gerações é isso que está aqui nesse livro. Muita gente vai chegar e vai ver esse livro aqui e vai entender o porquê da minha persistência e da minha perseverança. É nisso que eu acredito. Perfeito, perfeito, perfeito. Mais uma pergunta? Quando... Eu lembro, assim, de conversar do que aconteceu contigo. Eu não sei se tu quer fazer assunto, etc. e tal, mas que é porque a maioria dos poetas, as pessoas em geral também dizem que as mais lindas poesias são escritas na dor, na saudade, no desespero, quando você perde alguém, alguma coisa assim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que quando a gente está sofrendo na dor, eu me baseio por mim. Se eu estou sofrendo, eu acho que eu escrevo melhor. Essa passagem, né, que você está colocando, assim, eu tive depressão, eu passei 8 meses sem sair de casa. Eu passei 8 meses sem sorrir. Aí Deus, ele viu aquele sofrimento, ele colocou muita gente no meu caminho. Né? Ele colocou muitas pessoas que talvez não vão, se eu for falar aqui todas as pessoas, né, não vai dar tempo de falar todo mundo. Né? Mas eu quero situar uma pessoa. A Elida Cristina, ela me apresentou para você. E você me apresentou a Ironi. A Ironi me colocou no grupo do Flávio, né? Quando eu cheguei no Flávio, a Maria Angélica, a Marta Maria Niemeyer, muitos colegas, né? A Priscila, que é sobrinha da Ironi, elas me receberam de braços abertos. Elas falaram assim, só Israel, o que você precisar, a gente está aqui para te ajudar. Eu me senti tão acolhido, porque eu vivi momentos assim, como é que eu posso dizer? Na verdade, não era para me estar aqui mais, mas eu estou. Com toda a fé que eu tenho em Deus, eu estou aqui hoje porque Deus me resgatou. É por isso que, tipo assim, para mim é uma grande honra tá aqui hoje e podendo compartilhar isso aqui com vocês. Quando a Léo me ligou e me falou, eu contei um pouco da minha situação para a Léo. E a Léo também me recebeu de braços abertos, assim como a Nancy também. As palavras da Nancy também até hoje ecoam na minha cabeça. A Nancy falou assim, Israel, fica com Deus, meu irmão, com Deus. Nancy, esse áudio eu tenho gravado ele salvo hoje, até hoje. Amém, amém. A Marta me falou, gente, é tão gratificante, sabia? Destaque mais na frente, eu vou escrever um livro sobre tudo isso que eu passei. É porque no momento eu não estou pronto para poder falar de tudo que eu passei. Mas eu tenho, o mês de setembro amarelo, né? Que é o mês que a gente está, né? Que é o mês de conscientização do suicídio, né? Eu tentei isso por 2 vezes. Oh, Jesus. Tentei por 2 vezes. Mas Deus não deixou. E hoje eu estou aqui, né? Conversando com vocês, contando um pouco da minha história, né? E graças para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E graças a Deus, eu tenho um livro publicado na minha cidade, tenho um livro publicado com vocês, e logo, logo a gente vai ter outros também. Já faço parte de 11 antologias poéticas do mundo inteiro, graças a Deus. As pessoas me respeitam, que é o principal. E eu amo tudo isso. E eu só quero isso para a minha vida. Sou muito grato a vocês. Hein? Muito. Amém.
com a próxima pergunta. Você é uma pessoa muito simpática e pratica a empatia todos os dias. Diz que se coloca no lugar do outro e que é possível sentir até a dor do outro. Fala um pouco disso. É porque, assim, eu sou muito emotivo. Às vezes eu estou assistindo um filme e eu estou chorando. Eu sei que ali é uma ficção, mas eu me coloco naquele lugar e eu começo a sofrer. É um sentimento que eu acho que é o sentimento mais bonito que a gente tem. É esse, é ter a empatia, o altruísmo e ser humilde. Eu acho que ser humilde também é uma coisa muito importante. Há um tempo atrás, eu estava falando com um grande humorista aqui do brasileiro, né? Que é o João Cláudio Moreno. Ele me falou uma coisa, ele me deu um conselho. Ele falou assim: Israel, seja sempre humilde, porque os humildes, eles agradam a Deus. Responder todo mundo. Perdemos agora, voltou. Boa noite, minha amiga Irone. Olha, ela apareceu aí. A Irone e o Wagner Aves. O Wagner Macido também é um amigão também. Ele deu uma boa sugestão, o Israel, ele deu uma boa sugestão. Ele falou para você declamar um poema aí. Eu tenho um poema aqui, que é uma obra que eu estou participando, né? Que eu amei participar. Eu fiz uma homenagem para o meu avô. A história por detrás desse poema é tão interessante, porque eu estava trabalhando e naquela brisa, naquele vento que veio, né? Eu senti o cheiro do meu avô, que morreu em 2008. E eu fiz esse poema para ele. Gente, esse poema é muito lindo. Vou declamar aqui. Só uma pergunta. Tu sentiu? Eu senti uma brisa. O cheiro dele. Como se fosse o cheiro do teu avô. Não. Isso aí é sinestesia. Essa palavra é uma palavra muito forte. Eu sinto os cheiros de flores, o cheiro do mar. É isso aí. Eu acredito demais. É uma materialização das coisas que... também. Muito bom. Eu fiz um poema com meu pai. Eu fiz um poema com meu pai, gente, que eu não consegui ler, declamar. Aí a Marta Maria Niemeyer me pediu: Israel, eu posso declamar seu poema? Eu disse: Marta, pode. E a Marta também se emocionou bastante, porque é um poema muito lindo. Esse do meu avô também é muito lindo. Eu vou declamar isso aqui para vocês, hein? Espero que gostem. Avô, o cheiro do seu suor ainda continua em sua camisa, meu avô. Homem íntegro, sincero, responsável, honesto e muito batalhador. Que mesmo com toda a sua ignorância, no bom sentido da palavra, criou a todos nós aqui em nossa casa. Tenho certeza que foi o suficiente, mesmo quando a gente já tinha, você sempre achava que a gente precisava. Sempre um pouco bruto do que parecia ser o normal. Estava sempre a nos ensinar e escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. São adjetivos e exemplos que você nos deixou, meu avô, que com todo esforço e sua perseverança, grandes pessoas você formou. O seu exemplo de vida será sempre lembrado, não só por mim, que sou seu neto, mas para todos aqueles que te conheceram, tão longe como eu, assim tão perto. Tenho certeza que as palavras que escrevo chegarão até onde você está agora, mesmo depois de tanto tempo de você partir, rumando em um horizonte distante e indo embora. Sua voz desapareceu, seu espírito tomou partida junto contigo, mas até hoje você vive em mim, como uma lembrança boa de um velho amigo. Me arrepiei, gente. É lindo demais esse poema. Parabéns. Muito forte. A palavra correta é essa. Muito forte. São lembranças, né? Lembranças boas. Muito bom. Saudades também.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho do professor que escreveu o prefácio do seu livro. Né? Eu até gostaria de ler aqui um parágrafo. Por derradeiro, ressalta a bravura e dedicação do jovem Israel, que, derrubando cruzes e ciprestes do seu campo santo, lançou sementes de esperança, amor e empatia para colinas e o mundo, com a obra semeando palavras por aí. Do professor Paulo Eduardo de Souza Pereira. Primeiramente, também eu tenho que agradecer muito ao professor Paulinho, que a gente chama carinhosamente. É muito lindo. O professor Paulinho, ele é um historiador aqui da nossa cidade. Né? Inclusive, tem até um livro aqui que ele lançou recentemente. Ele é um historiador. E o que ele quer dizer é por causa da dificuldade que é. A nossa cidade é uma cidade que ela é muito carente de cultura. Certo que tem o que falar. As pessoas assim, não dão muito valor à cultura daqui. Para vocês terem ideia, gente, teve uma revolução no Maranhão, em 1838, que foi a Guerra da Balaiada. Acho que vocês já devem conhecer um pouco da história. No bairro que eu nasci, tem um marco da Balaiada, onde teve um confronto lá, né? Teve uma passagem no meu bairro. E é um lugar, assim, muito assim, como é que eu posso dizer? Ele é muito carente de tudo, praticamente, né? E ele fala das adversidades que é para a gente, né? Nesse campo que a gente está. Porque tem muita dificuldade nesse meio da gente. A gente procura, a gente mata 1 leão por dia, né? Um exemplo, um livro desse, para a gente lançar um livro desse aqui, a gente tem que correr atrás de muitas pessoas, porque só a gente não tem condições. E a gente tem que estar lutando cada dia. Mesmo algumas pessoas não acreditando que vão dar certo, a gente está correndo atrás. E ele quer dizer isso. É nesse intuito que ele quer dizer, né? Que a dificuldade é muito grande, mas a gente tem a persistência e a perseverança, né? E continuar, mesmo sabendo que é difícil, a gente tem que estar lutando, a enfrentar e conseguir. E como eu consegui lançar esse livro com vocês, aqui para a gente foi uma grande conquista, porque é muito difícil. É muito difícil. Antes de lançar o livro com vocês, eu já bati na porta de vários editores, mandava e-mail, tudo. E hoje, graças a Deus, eu sou muito assediado com várias editoras. Mas eu tenho um amigo poeta lá na Bahia, Luiz Eudes, que ele me deu um conselho. Ele é meu conselheiro e meu guru. Ele sempre fala, Israel, você tem que estar com uma pessoa. Se a tua editora-chefe, o pessoal lá, eles lhe dão todo apoio, suporte para você, lhe dão atenção, são pacientes com você, fique naquele lugar. E é o que eu faço. Mas, convite de várias editoras que eu recebi, muitas e muitas. Mas eu tenho que ficar com quem acreditou realmente em mim. Que vocês me deram uma graça, gente, que acho que eu nunca na minha vida ia receber. Vocês me deram uma oportunidade, me mostraram um mundo novo, porque eu nem entendi, eu só escrevi, eu não entendia o que era lançar um livro. Eu nunca imaginei que para lançar um livro tinha que ser só para colinas. É difícil para o país inteiro, para todos nós, para mim, para Nancy, para ti, para a Ironi, para o Wagner, é muito difícil, porque nós não temos investimento como deveria ter na área da cultura nesse país. Eu acho que seria muito mais fácil. Por exemplo, eu até escrevi sobre isso, que eu ia comentar, sobre a Academia de Letras. Eu tenho restrições com a Academia de Letras, porque eles não fazem o que deveriam fazer. Porque se a Academia de Letras, as pessoas que estão lá, os associados, fizessem concursos, fizessem livros dos seus associados para distribuir em escolas, que é o projeto que eu e a Nancy estamos lançando agora, para criar, nós precisamos dar esse cenário. Então, a gente, amiguinhas, nós nos juntamos com o Eduardo Carim Costa, que vai fazer isso. Começou
nas aulas dele com adolescentes. A gente tem que criar leitores, tirar eles um pouco do celular, da tecnologia, e colocar eles no livro. A gente tem que fazer alguma coisa, não faz? É verdade. A gente tem que fazer. Então, não é difícil, mas um dia a gente chegar, a gente vai saber, né? Eu, atualmente, hoje, eu estou fazendo parte de 3 academias. Mas essas academias que eu estou participando, né? Inclusive uma, eu ia ser empossado hoje, né? Só que era tudo na mesma hora aqui, que é uma academia que um colega me convidou, né? Mas, assim, em academias, tem algumas que eu recebi vários convites, né? Da academia. Mas sempre antes de eu aceitar o convite, eu sempre gosto de conversar com uma pessoa que... Assim, né? Mas as que eu participo hoje, né? Elas... Assim, sempre eles fazem evento online, né? Fazem antologias. Não, mas não cobraram, graças a Deus, né? Não cobraram. Porque, é assim, se cobrar, eu não participo. Não. Mas, assim, como eu não conheço muito esse mundo de academias, né? Mas, mesmo assim, eu estou gostando, assim, das pessoas, né? A gente estuda bastante, a gente aprende... Eu aprendo muito. Cada dia que passa, eu aprendo muito. Inclusive, esses dias, eu conheci um poeta, né? Um filósofo, que eu não conhecia. O nome do poeta é um nome muito grande, mas ele se resume a Rumi, um poeta persa. Rumi. Não sei se vocês conhecem esse poeta. É um poeta persa. E eu tenho gostado bastante da história desse poeta filósofo, né? Que é da Academia da Ninfa, que é uma academia de belas artes da Arábia, né? Arábia Saudita, se não me engano. Coisa assim. Mas eu pretendo continuar só nessas 3 academias, né? Mas já recebi vários convites de academia. Algumas eles me cobram dinheiro, né? Mas eu nunca participei. Estou participando só nessas que me convidam mesmo de graça, porque se tiver algum retorno, né? Tudo bem, né? Mas também não vai ter outro retorno, né? Mas as que eu participo hoje, eles têm me recebido com todo o carinho do mundo, me dão atenção, fazem os eventos online, né? Faz as antologias para a gente mostrar o trabalho da gente, né? Que na antologia também é uma forma também da gente estar mostrando um pouco do nosso sentimento compartilhado com as pessoas, né? Através de antologia, né? Se torna também um pouco barato, porque às vezes a gente não está tendo dinheiro de lançar o livro só. Trocar informações, né? Informações, Aprendendo também bastante. Eu tenho aprendido muito, graças a Deus. Israel, aproveitando esse gancho da ANEEL, que ela estava falando do incentivo do governo, o que você acha que os governos poderiam fazer para melhorar a situação da cultura no país? Eu acredito, Nancy, que é uma coisa que é muito antiga e atual, que eu vou falar, né? É antiga, mas é atual. É investir na educação. As pessoas não investem mais na educação. Eles deviam investir muito, era bastante na educação, criar projetos escolares, né? Para, tipo assim, descobrir novos talentos na escola, né? Porque, às vezes, o aluno, ele tem uma tendência, ele tem algum dom, mas a pessoa não consegue explorar aquilo. Deveria criar mais programas sociais também, né? Baseado na cultura. E eles esquecem isso. Porque a educação, ela foi uma coisa assim, todos falam, não, a educação, a gente vai mudar a educação do país, a gente vai investir na educação. E, às vezes, a pessoa chega lá e esquece. Porque sem educação a gente nunca vai conseguir nada. Né? E eu acho muito fraco essas pessoas que falam que vai ajudar na educação, né, e não ajudam. Eu acredito que é isso. Se investisse mais na educação, acho que muita coisa no Brasil ia mudar. Muitas pessoas iam ter outros pensamentos diferentes do que a gente tem hoje. A gente vê as crianças hoje. Eu não tenho uma pesquisa, né? Eu não tenho uma porcentagem. Mas eu acredito que são poucos os adolescentes, os alunos, né, que conseguem chegar numa faculdade.
porque ele não tem muito incentivo. Hoje você vê a mídia, vê tudo aí, é tudo escancarado, e as pessoas não querem mais dar valor à escola, à cultura. Olha, eu não vejo mais. Eu moro num lugar aqui que eu não vejo um professor. Eu não vejo um professor com um livro na mão. Às vezes eu estou aqui na escola, estou lendo um livro, aí as crianças falam assim, o vigia está lendo a Bíblia. Porque eles acreditam que quando você está com o livro na mão, é só uma Bíblia, mas a gente não lê só a Bíblia. Eu sempre gosto de estar lendo, né? Aí as crianças têm essa cultura, porque elas não vê outras pessoas, né? É lendo um livro, é declamando alguma poesia, compondo uma música, fazendo um quadro, uma pintura, ninguém vê isso. Porque falta mais isso. É que, na realidade, não existe interesse, né, do governo em ter uma legião de pessoas pensantes. Não existe interesse nisso. Tá? Por isso que eles não investem na educação. Né? É muito triste isso. É triste demais. É muito triste. É muito, muito, muito triste mesmo. Em todos os aspectos. Eu tenho quase 1.000 livros, 1.000 livros que eu leio, né? Eu acho que o que me deixaria mais feliz era se eu visse assim, eu tenho 3 filhos, se eles chegassem e falassem, pai, eu quero aquele livro lá de tal autor lá para me ler. Mas eu não vejo isso. Eu seria tão feliz, eu ficaria muito feliz se eles me fizessem essa pergunta. Pai, eu quero ler um livro do Pablo Neruda, eu quero ler um livro do Fernando Pessoa, eu quero um livro do Vitor Hugo, porque tudo isso eu tenho. Esses 1.000 livros que eu tenho em casa é o meu tesouro. Eu costumo emprestar muitas coisas, mas livro eu não gosto de emprestar, porque as pessoas não me devolvem, e eu tenho ciúme demais do meu livro. Deixa eu falar uma coisa, Israel. Você não acha que os pais ter o prazer de ler, né, ser uma pessoa culta, não é um papel dos pais batalharem por isso? Você não acha isso? Eu acho que tem que ser. Tem que ser assim. Tem que ter um incentivo. Porque ele tem que começar de casa. Eu sempre falo para meus filhos, eu digo, vocês têm que ler mais, têm que pesquisar mais. E às vezes se vocês veem uma coisa, né, e vocês não conhecem aquilo, vocês têm que ter a humildade de chegar e perguntar, meu amigo, o que significa isso? Se muitas vezes a pessoa não disser isso aí para eles, não responder para eles, eles têm que correr atrás e tentar procurar entender e saber o que aquilo significa. Mas era um sonho que eu queria. E eu sei que um dia eu vou realizar esse sonho. Eu sei que um dia eu vou ver eles assim. Perfeito, perfeito. A sua linha de raciocínio está perfeita. Parabéns. Parabéns. Aqui, ó, eles só vão pedir se tu começar a incentivar. Pois é, às vezes. Entendeu? Assim, tu tem que começar a incentivar cada vez mais, não desistir nunca. Aí eles vão te pedir. Porque assim. Aí eles vão te pedir. Eu acho que tem que ler desde o útero, porque houve uma campanha, alguns anos atrás, de médicos dizendo que já tinha que ler desde o útero, médicos pediatras, que as mamães tinham que ler para os seus filhos ainda no útero. Eu lancei isso, fiz um post, e eu costumo comentar, acho que é por aí. É verdade. No futuro. Eu não vou... Acho que os... por isso. Né? Eu quero falar sobre a internet agora, que foi o caso da internet que nos trouxe até aqui também. A internet é um lugar onde tem coisas boas e coisas ruins, né? As redes sociais, o Facebook, o Instagram, tem pessoas que nos levantam, que nos impulsionam, que nos jogam para cima. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas ruins, os aproveitadores, que só querem ganhar
em cima do talento de poetas, de autores, seja de onde for, do Maranhão, ou de São Paulo, ou aqui de Porto Alegre. Então, eu acho que... Como é que tu está lidando com tudo isso? Porque eu sei que tem pessoas que procuram, que oferecem uma série de coisas. Tudo precisa de dinheiro. E a gente não tem dinheiro para investir em tudo isso. É impossível, sabe? Então, digamos, alguém te convida para ir para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, para divulgar o teu livro nos Estados Unidos. Bom, primeiro que o teu livro tem que ser traduzido para o inglês para poder vender e divulgar nos Estados Unidos. E ninguém vai fazer isso. Então, sempre tem alguém que quer ganhar em cima dos nossos autores. O que tu pensa a respeito? Léo, assim, primeiramente, eu já sofri, assim, como é que eu posso dizer? Eu já fui muito assediado, né? Acho que é a palavra certa, assediado. Eu já recebi vários convites assim. Eu acho que até hoje eu nunca caí. Eu acho que eu nunca caí nesses tipos de assédio, né? Porque sempre, quando eu recebo um convite desse, eu mando para uma pessoa que é mais conhecedora do que eu, né? Dependendo do que a pessoa lá me falar, eu vou acatar o que a pessoa lá que entende mais do que eu me disser. Como assim? Às vezes eu lhe peço um conselho, né? Eu peço conselho para a Elizabeth Mendes também, que é nossa amiga lá de Curitiba. Peço a Luiz Eus. Eu sempre estou colocando, gente, esse negócio aqui é certo. Eu posso entrar? Aí a pessoa vai falar, não, mas realmente aqui não dá para entrar. Isso e isso. Eu sempre me cerquei de pessoas boas. Acho que é por isso que eu nunca entrei nisso. Mas se for só por mim, que eu tenho um coração bom, se for só por mim, eu acho que eu já tinha caído nesse golpe. Mas graças a Deus, a minha mente ela vai muito rápido. Eu penso logo assim, não, vou ter que falar com uma pessoa que entende mais do que eu, para mim não cair em golpe. Porque às vezes acontece, e muito, muito, muito mesmo. Aí nessas horas que os amigos aparecem, Israel, não entra, isso aqui é furado, eu não entro. Mas por mim eu já tinha caído, já que eu não entendo muito. A América Star Publishing, americano, né? Eles queriam traduzir nos Estados Unidos, nas melhores livrarias e tal. Filho, né, que é jornalista, já era entendido no assunto. E ele me ajudou, começou a investigar, e aí ele descobriu que a empresa e ela fazia realmente isso, mas ela não estava sendo processada em Maryland, outros estados americanos. E aí, na época, são autores e muitos, né, caíram. Aí teve até um português que disse: o importante é meu livro ser lançado. Mas como? Que tu vai deixar uma pessoa usar o teu talento em benefício dela mesma? Não pode. Né? Na realidade, eu acho que nem em benefício dela, né? É por dinheiro, né? Eles fazem isso para eles ganharem dinheiro. Às custas do sonho das pessoas, né? Eu acredito assim, como é que é a mesma história do plágio, né? Como é, Nancy e Nel, como é que a pessoa não escreve um poema, né? A pessoa não escreve um poema. Nos Estados Unidos, na Europa, um livro vale muito mais que... É verdade.
Lá eles dão muito valor à cultura. Aqui no Brasil ainda é um pouco carente ainda, né? Eu imagino que se eles perguntarem assim, perguntarem ao poeta, poeta, como você escreveu esse poema, o sentimento que você colocou, como é que a pessoa vai falar sem ele ter feito aquilo, sem ter vindo da alma dele? Isso é um pouco estranho demais, né? Isso daí está falando referente a plágio, né? É praticamente um plágio, porque é o que eles querem fazer, eles querem ganhar, querem ter benefício em cima dos sentimentos que não foi eles que fizeram. Mas eu fiquei com um sentimento, Israel, não sei se a Anel vai concordar comigo, mas eu fiquei com um sentimento que o ganho deles é referente ao valor que você paga. Tá? Imagine que eles conversem com vários poetas, autores, com essa proposta. Tá? E eu acho que esse 50% que você paga, tá, fica para eles. Tá? E eu acredito que tem muitos que nem chegam realmente a lançar o livro desse autor, desse poeta. Né? Esse poeta paga para isso e o livro não é lançado. Esse sentimento que eu tenho, né, é um golpe. Tá? A palavra correta é essa. O sentimento, não sei se a Anel vai concordar comigo, mas o sentimento que eu tenho é que é um golpe, isso daí. Mas é verdade mesmo. Porque Diga, ali você está querendo vender, frustrando o sonho de uma pessoa que lutou para poder chegar ali. Né? Uma frustração muito grande para o autor. Com certeza. É igual aquele prêmio que eu recebi, que eu teria que pagar para receber lá em Paris. Eu teria que pagar para ser premiada em Paris. Vê se tem cabimento. Se a gente vai premiar, eles que tem que pagar. Pensar, sabe? Esse tipo de coisa não é prêmio. Imagina, eu vou ter que pagar, então eu vou lá e pago o meu livro, sabe? Vou lá e faço um livro para mim. Por que eu vou pagar para ser premiada? Que isso? Sabe? Se você tem gente que acredita nisso. E eles se aproveitam disso. Ganham. Eles se aproveitam do sonho das pessoas. É terrível, viu? E do talento. Eles se aproveitam não só do sonho das pessoas, mas eles se aproveitam do talento das pessoas também. Da sensibilidade do poeta também. Isso. Correto. Perfeito. Da sensibilidade do poeta. Muito bem colocado, Israel. A emoção. Muito bem colocado. Ainda mais poesia, que é uma coisa tão... Poesia é o alívio da alma, né? Precisa escrever, porque às vezes fica transbordando, né? A poesia eu não sei se tu lembra. Fala, Nancy. Não, pode concluir, Nel, pode concluir. Depois eu pego o gancho, pode concluir. Não, pode falar. Então, Israel, aproveitando esse gancho aí, falando da poesia, você acha que a poesia ela tem uma linguagem própria? Você se preocupa com regras ou apenas escreve o que vem na sua alma? Nancy, eu não me preocupo muito com regras, não. Eu me preocupo porque se eu for me preocupar com as regras, eu acho que eu não vou conseguir colocar o sentimento que eu quero colocar nas minhas poesias. Eu acredito assim, que quando eu vou escrever uma poesia, eu coloco assim o que vem da minha alma mesmo. Às vezes, eu já até criei palavras que eu nunca nem imaginei que existia. Tem palavras que eu uso que eu nunca vi em dicionário nenhum. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Às vezes, quando eu vou reler o que eu fiz,
E eu fiquei assim, como eu consegui fazer isso? Às vezes eu não acredito. Assim, vem de repente, eu vou e faço a poesia. É tão interessante que às vezes eu ando com papel. Eu sempre gostei de andar com papel e caneta no bolso. Eu sempre gostei de andar. Porque às vezes eu estou andando, passeando por algum lugar, aí me vem aquele raciocínio, né? Eu coloco no papel e escrevo. Eu acho que se for baseado na regra, eu acho que eu não vou conseguir escrever. Porque pela regra, né, tem pontuação, tem tanta coisa. Às vezes a palavra. Um exemplo, né? Você vai usar um poema, né? Colocar a palavra sozinho no poema, né? Mas se você for colocar da maneira mais humilde, sozinho. Sozinho é uma palavra errada, né? Mas é uma maneira tão carinhosa de você colocar, né? Que fica bonito, assim, né? Fica bonito. Eu acredito que deve ser assim. Eu acredito que não devia ter regra. Os meus poemas, eles são poemas que não são muito pequenos. Meus poemas são muito grandes. E às vezes eu acho que ainda cabe mais colocar mais coisas nos poemas. Excelente, excelente, excelente. Nel, abre um pouco para ver se o Wagner ou o Aironi gostaria de perguntar alguma coisa para eles, para ele, para o Israel. O pessoal está me ligando aqui, meu Deus do céu. Gostaria de comentar antes de tudo. Porque uma evolução na tua poesia. Sou tua, tu, eu, são na tua escrita. Desde esse livro aí, Semeando Palavras por Aí, eu tenho também no meu arquivo um outro livro teu, que é O que Nunca Existiu. Não sei o que a gente vai fazer, está aguardando para ser editado, lançado, ganhar e voar. Né? Percebe-se uma evolução, uma maturidade, e principalmente também o que tu tem publicado nas redes sociais. Cresceu muito. Muito, obrigado. Desde que eu te conheço. Sabe? Obrigado. E isso é a vida que ensina, sabe? A gente vai evoluindo, a gente vai procurando, e a Marta, tem o Carlos, do Rio de Janeiro, são pessoas que estão sempre batalhando, não param nunca, sabe? Isso é aí que tu vai chegar, vai subir. Não é fácil, a gente vai subindo aos pouquinhos, mas vai chegar lá. Parabéns, sabe? Obrigado. Isso é muito bom. Eu gosto de ver essa evolução, porque eu gosto de ver o que eu escrevi lá atrás também e do que eu estou fazendo hoje. É diferente. Eu também aprendo. Eu não sou ninguém, sabe? Eu sou um pouquinho mais do que eu era lá uns 10 anos atrás. Mas é assim, a gente vai crescendo aos pouquinhos. Mas é um detalhe aí, só cresce quem está muito aberto para aprender. Justamente isso. Isso, porque se a pessoa ela não está aberta para ouvir e aprender, ela não cresce. Ela fica estagnada, né? Ela não avança, ela não progride, né? A própria escrita dela fica travada. Vocês concordam com isso? Concordo, sim. Um dia, já faz um bom tempo, né? Eu estava conversando com o Eduardo Reguim, que também é um grande amigo meu também, né? Vocês conhecem, né? Maravilhoso. Eu falei com o Eduardo que eu gostava de receber crítica. Aí ele falou, não tem como. Eu falei assim, tem. Porque assim, eu gosto de receber crítica porque eu aprendo muito mais. Uma coisa que eu tenho hoje e antes eu não tinha. Antes, eu estava com um livro na mão, né? Não, vou ler um livro de tal escritor. Nunca imaginei na minha vida de ler aquele livro e depois ter a oportunidade de mandar mensagem para o autor e parabenizar o autor. Olha, muito obrigado por ter
feito esse livro e ter compartilhado conosco. Eu estou com o seu livro aqui na mão, adorei e tal. E isso ali é uma coisa que, como é que eu posso dizer, só faz a gente crescer mais e mais. E até hoje, eu adoro receber as críticas, porque toda aquela crítica é construtiva, eles dizem, ó, Israel, seu poema não ficou legal, você tem que mudar tal coisa. Esse livro que eu mandei, esse arquivo que eu mandei para a Léo, que nunca existiu, o nome do livro era outro nome. Mas eu conversei com um amigo, Israel, o nome do seu livro podia ficar assim. Eu aceitei, porque todos os conceitos que ele me dá até hoje só servem para me fazer melhor a cada dia. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu acredito que eu tenho colocado muitas lágrimas nessas poesias, nesses poemas que eu tenho feito, desde o lançamento do livro, né, até hoje. Eu tenho colocado muito choro, muitas tristezas, assim, né, que eu tenho colocado. Eu tenho chorado muito em verso. Eu tenho gritado muito em verso. Acho que a minha alma tem gritado bastante, através da literatura e as poesias que eu tenho escrito de um tempo para cá. Mas eu acho que a poesia é isso, né? A poesia é um grito. Ela é emoção, né? Como uma pessoa vai conseguir escrever uma poesia se ela não se emociona, né? Se ela não se atira, se ela não se entrega? Eu acho que a poesia é dentro disso que você está falando, né? Bem dentro disso mesmo, dentro da emoção, dentro das lágrimas, né? Dentro da dor. E o bom também que isso me traz é quando um leitor, já faz um tempo, eu fiz um poema e um colega também, um poeta, falou assim, Israel, me senti com inveja de não ter feito esse poema que você fez. Aquilo para mim, eu fiquei tão feliz quando ele me disse isso, que ele estava com inveja porque não foi ele que fez aquele poema. Aquilo me deixou, aí eu tirei um print e guardei esse print, eu achei muito interessante. Eu gostei demais, porque a poesia é isso. Se eu fizer um poema e eu não conseguir emocionar nenhum leitor, para mim, eu acho que eu não estou no caminho certo. Agora, quando o leitor diz assim, ó, Israel, seu poema está maravilhoso, gostei bastante, eu me emocionei muito, ali é o que me faz crescer, o que me faz escrever. Eu gosto bastante disso. Ótimo, ótimo, ótimo. Fazendo um parênteses, eu prometo que o próximo que a gente fizer vai ser lá no YouTube. Cansei disso aqui. Como está falhando, né? Está cortando. Incrível. Nós não vamos mais fazer aqui. Vamos ativar o estúdio lá e vamos fazer no YouTube direto, porque não dá, né? Isso aqui já tinha problema no StreamYard, mas é que é mais fácil. Fala, Luci. Israel, fala para nós um pouquinho sobre os seus projetos literários. Olha, gente, esse projeto literário tem bastante coisa aí, bastante coisa, e eu só não finalizei ainda esses projetos ainda, porque tá faltando uma coisinha que todo brasileiro está sentindo falta, né? De um orçamentozinho. Mas eu tenho projetos aí para lançar livro no México. Opa! Tem uma rádio que eu participo, olha, todo dia, 7 horas da noite, tem poesias sendo declamadas na Ex-Poético Rádio, que é uma rádio mexicana, né? Que tem uma grande amiga minha lá, que é a Marta Lúcia Lombano e o Emílio, que são pessoas que me receberam carinhosamente e me deram um acolhimento muito bacana. E sempre está me dando espaço de estar colocando meus poemas nessa rádio mexicana, né? Tem bastante brasileiros lá? Tem bastante brasileiros? Tem alguns brasileiros também que eu convidei alguns amigos meus também para fazerem parte. Mas são pessoal muito acolhedor. Eu acho lindo. Depois passa para mim o link pelo WhatsApp, que eu vou colocar na home do Leia Livros. Você vai amar. Você vai amar. Põe lá que eu vou colocar na home da Leia Livros. Eu, às vezes, quando a Marta está declamando um poema meu, às vezes eu choro.
O poema sendo declamado em espanhol, o Emílio com aquela voz de locutor mexicano mesmo. É muito lindo, é lindo demais. E também eu tenho também, as portas estão abertas para lançar livro também na Itália. Vamos ver aí, né? Eu já conversei com a Simona de Vínculo também, né? O Nicola Bergamasco também, que a Simona me falou que quando eu estiver pronto, né? Que eu estiver pronto, a gente pode estar lançando um livro na Itália também. Porque eu estou correndo atrás do orçamento ainda, mas eu sei que Deus vai agir no momento certo, que a gente vai dar certo. O importante é que as portas estão abertas, né? Graças a Deus. Deus tem me colocado em situações muito especiais. Ela está traduzindo o teu livro para o italiano? Não, ela não está traduzindo ainda porque eu não fechei. Eu estou só... A gente conversou, desde o ano passado que a gente conversou, né? Mas está faltando mesmo só eu conseguir o orçamento. Eu lembro disso. Mas só que eu já falei com ela também, ela gostou demais das minhas poesias também. Salgado também, né? Foi. Ficou meio salgado, né? Agora, o do livro no México, ele vai custar $250, né? Da qual esse orçamento eu já estou quase finalizando ele, porque eu recebi a ajuda de várias pessoas, inclusive do meu amigo Wagner Marcílio, né? O Wagner Marcílio também me deu uma ajuda muito importante. A Elizabeth Mendes também me ajudou também. Então, aí eu estou juntando, né, para poder fazer esse livro no México, né? Que vai ser uma versão do que nunca existiu. Vai ser no Brasil, vou lançar com vocês no Brasil, e a outra versão vai ser em espanhol, com a marca do México. Depois eu vou te passar, assim, o link lá da rádio, viu? Você vai gostar bastante. Isso, passa assim que eu vou colocar na home da Leia Livros e a gente faz propaganda, né? É interessante. Ela é uma rádio especificamente para cultura. É só para dar oportunidade a poetas do mundo inteiro. Ela tem sede em vários países, né? E cada horário tem um país diferente, uma programação diferente e muito gostosa também. A Marta tem dado também muita oportunidade. Às vezes me manda, a gente participa de muitos projetos, né? Como também no projeto das mulheres, né? Sobre a violência contra as mulheres. A gente gosta de participar sobre isso, né? É um tema muito, muito bacana da gente falar, né? Que é uma coisa muito recorrente nos dias de hoje, né? Muito recorrente, é isso mesmo. É um tema muito importante mesmo, né? E justamente para conscientizar, né? Trabalhar na conscientização disso. E também a simplicidade, a humildade também, e a atenção também, que me receberam também. Eu entendo que, graças a Deus, né? Deus tem colocado pessoas, tem colocado muitas pessoas boas na minha vida. Acho que é por isso que as coisas estão fluindo. Porque tem colocado muita gente interessante, muitos anjos na vida da gente, né? Essas pessoas são anjos. Né? Vai, Nel, você, próxima. Nel, acho que é Nel. Nel. Nós temos 2 minutos. Uns 2 minutinhos que a gente vai encerrar. Passou tão rápido. E aí, eu gostaria dos leitores, os seus fãs, seus amigos, colegas poetas, por esse Brasil aí. Deixa uma mensagem para eles, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Gente, eu quero deixar aqui a mensagem para vocês, é que vocês continuem acreditando nos sonhos de vocês. Não importa se a pessoa acha que você se é uma loucura, mas acredite na sua loucura. Porque a partir do momento que você parar de acreditar na sua loucura, nos seus sonhos, aqueles sonhos vão morrer. Você tem que persistir e ter perseverança, que um dia você vai conseguir. E você tem que pensar que você não está sozinho. Tem Deus do lado da gente, e sempre Deus coloca os anjos na vida da gente.
A gente sempre tem que acreditar e nunca desistir. A gente nunca tem que desistir. Tentar todo dia. Se não foi hoje, mas vai ser amanhã. Se você perde hoje, você vai ganhar amanhã. Um dia você ganha. A vida não é só perda. Um dia você vai chegar lá. Perfeito. Perfeito. Israel, obrigada por você existir, cara. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu amo vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Gratidão mesmo a Deus e a vocês. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém, amém. Obrigada. Prazer recebê-los. Prazer recebê-los. Tá, fica com Quando Deus. você lançar o outro livro, estaremos aqui novamente em outra live. Amém. E Deus proverá. Semeando palavras por aí. Deixem fluir. Obrigado, gente. Foi um prazer. Viu? Eu também. Abraço, abraço. Obrigado.